Senhoras e senhores, vamos começar a sessão de hoje. Que isso. Eu sou o João Arruda. Eu sou o João Marcon. E esse aqui, por enquanto, é o MJCast. Mas daqui a pouco vocês vão ver que a saudação já foi diferente. A gente vai apresentar pra vocês o nosso novo quadro. E é isso, João? Já tá na tela. Você quer apresentar o nosso convidado, co-host? Será que eu acerto sobre o nome dele? É verdade. Quero ver. Senhoras e senhores, Matheus Vunks. Vux. Canseco. Vai Faz ter. Uma palma de salvas pra essa lenda. O Matheus Vutsky, cara. Eu Mateusão, nunca acerto. Começou bem. Começou bem, quase bem, né? Já vai fazer uma... Isso é um transtorno psicológico. Aí, ó. É o que é, como é que fala? Dislexia. Matheusão, seja muito bem-vindo, cara. De novo aqui no MJCast. Terceira vez? Terceira vez. Já, em vez de pedir música, você pediu um quadro, né? O cara veio pela terceira vez e ganhou um quadro. Então, cuidado, se você estiver vindo muito no MJCast, Vai dar fica bom. esperto, você vai ganhar um quadro de presente. Pior aqui, que né? todo mundo que vem muito acaba ficando. Acaba ficando. Um cafezinho. Matheusão, então seja muito bem-vindo, cara. Você com seu café, é um prazer ter você aqui. E hoje a gente tá apresentando pra galera, a gente soltou no Instagram lá, né? Mas a gente tá começando um novo quadro dentro do MJCast, que é o MJ Mind, que é um quadro onde a gente vai falar um pouquinho sobre... Pouquinho não, né? Bastante sobre saúde emocional, fé cristã, espiritualidade. Eu acho que vale você se apresentar de novo pra galera, apresentar efetivamente o quadro, porque nos próximos episódios você vai estar conduzindo esse papo aqui também e eu e o João seremos convidados, assim como no MJ Verso. Sim. A galera tá acostumada já com a dinâmica do MJ Verso, com o Thiagão e o Luiz, e às vezes a gente aparece por aqui. O MJ Mind vai ser a mesma pegada com o Mateusão. Então, Mateusão, manda bala. Qual que é a aí, meta? A gente trabalhar cada dia mais. Cada dia mesmo. Pessoal, alegria estar aí com vocês, né? Nesse quadro aí. E, bom, o MJ Mind, ele surge dessa ideia de criar esse espaço para falar um pouco mais sobre espiritualidade, saúde mental, saúde emocional e fé cristã, né? Então, para quem não me conhece aí, eu sou o Matheus, eu sou psicólogo clínico, já trabalho aí, estou há 9 anos trabalhando no consultório, então como psicólogo clínico, atendimento em psicoterapia. Também sou pastor de uma igreja aqui em Londrina, então também transito aí, né, no ambiente da igreja, servindo a igreja, conhecendo os dilemas, né, da vida cristã, da espiritualidade cristã. E a minha caminhada pessoal, ela é muito marcada, né, por esse diálogo entre fé cristã e psicologia. Então, a gente conversar sobre isso aqui é muito bacana. Eu vejo que é um espaço muito importante, né, para a gente poder divulgar informações sobre isso, conversar sobre isso, desmistificar muita coisa, porque um dos grandes problemas hoje ainda é que a gente ainda tem muitos estigmas, muitos preconceitos, né, relacionados à saúde mental, à espiritualidade, e muitos deles são por pura falta de informação. Né, por não conhecerem exatamente o que é cada área. Isso gera esse distanciamento e muitas vezes pessoas sofrem sem necessidade, né, porque poderiam estar se beneficiando de um auxílio de um profissional de psicologia ou alguma coisa assim, mas, né, por conta ainda desse abismo muitas vezes que existe, a gente, né, então por isso que a ideia do MJ Mind é a gente criar um espaço aqui onde nós vamos falar sobre saúde mental, como que ela se articula com a fé cristã. Então, a ideia e a proposta é nós trazermos aqui, então, temas específicos da saúde mental, né? Então, nós vamos falar sobre alguns transtornos específicos, nós vamos falar sobre temas muito pontuais, muito pertinentes ao longo desse quadro. Então, com certeza vai ser muito bacana. E a gente sempre também vai estar se esforçando em trazer alguém aqui bacana da área também, que seja cristão também, e que consiga dialogar isso com a gente com muita profundidade, e aí vai ser muito bacana. Então, não perca esse quadro aí, porque isso aqui com certeza vai ajudar você, ou com certeza aí também para você ajudar os outros aí de alguma maneira, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Perfeito. E aí, Matheusão, também reforçando pra galera, para mandar sugestões aqui nos comentários. A gente, antes de começar a gravar, a gente até estava levantando algumas possíveis pautas, né? Surgiu aqui na mesa falar um pouco sobre questão do autismo. Né? Que mais? Terapia de casal. Então, se você tem alguma sugestão, de repente está passando por alguma dor aí, pô, sinto falta de alguém cristão falando sobre isso, tenho essa demanda e nunca ouvi nada, tipo, preciso disso, manda aqui nos comentários, né, que a gente vai trabalhar junto, de repente achar algum convidado específico da área para trazer para falar aqui, né? Falar MJ True. Que é isso? True Crime. Entendi. Que isso, é verdade, né? Muito massa. Matheusão, então vamos aí começar. Hoje é o episódio piloto, né? Então acho que vale a pena a gente dar esse background aí, falar um pouquinho geral sobre a questão da relação da fé, espiritualidade, saúde emocional. Acho que
gente vai seguindo no papo. E agradecer também você, né, por disponibilizar o seu conhecimento aí para servir tanto a nossa igreja, né, a Assembleia de Deus aqui, tanto o MJCast. O Matheus ele é um collab em pessoa, né? Da Calvary Church e da Assembleia de Deus. Isso aí. O homem é quase membro das duas igrejas. E aquela coisa, né? Dá trabalho, tem que disponibilizar tempo, então é gratidão pela sua vida. Novo, né? Pai novo, recente. Entendeu? É verdade. Mas graças a Deus tem te usado. E Matheus, eu acho que você pode, além de ser bem-vindo, você comentou que vai ter um outro projeto de podcast também, já pode divulgar pra galera, né? Que quiser assistir, que é uma outra vertente, né? Sim. Eu acho que vale a pena também. Você vai falar qual que é o que você vai estar lá no outro projeto? Ou é um spoiler? Cara, pode lançar. Pode lançar, não tem BO não, né? Então. Eu tô com um projeto pessoal, juntamente com outro amigo meu, colega meu. A gente vai lançar um podcast também, mas ele vai ser bastante focado em trabalhar questões como desenvolvimento humano, maturidade emocional, conversar sobre dilemas da vida, da realidade do dia a dia, sobre maturidade, sobre trabalho, sobre desafios do dia a dia, desafios, né, por exemplo... agora eu que estou na fase de paternidade, abrir um podcast mais falar sobre questões relacionadas à vida cotidianas, né, esse tipo de questão assim. Então fazer uma collab, hein? Vai ser muito bacana, né? Esse meu amigo ele vem do meio corporativo, né? Tem uma grande uma caminhada muito interessante ali, né? Trabalho com liderança, empresa e tal. Então a gente vai articular bastante coisa bem legal aí. Então fique esperto aí. Show. Próximos, né? Daqui a pouco o Matheus vai estar com outro projeto aí, até falou pra mim, eu vou estar focado nos podcasts esse ano e no consultório, né? Verdade. Então, é isso aí. E legal também, já vamos entrar no papo, estamos parecendo sensacionalista, né? João Kleber. Nunca começa. Para. Mas é legal a gente abrir esse espaço, porque até ia te falar, essa semana me procuraram pedindo indicação de psicólogo, eu já passei seu contato. E é legal também, não sei como que o Matheus vai estar a agenda dele, ele pode falar depois, mas talvez você estava procurando um psicólogo cristão para você começar a terapia e tal. Aqui, ó, temos um aqui. Vamos deixar o contato do Matheus. Ele para o Marçal, os dois nossa, rapaz do céu. Eu vou deixar o contato dele aqui na descrição, em todos os episódios. Então, para você entrar em contato com o Matheusão aí, para conversar com ele. E pode mesmo, porque a gente tem um consultório lá hoje, né? E a gente tem vários profissionais que trabalham com a gente. Todos eles são cristãos também. Aí, então, a gente tem uma equipe hoje, né? Que massa. Então, sempre que estão mandando pessoas, a gente dá um jeito aí de atender. Show. Bacana. Vamos começar então agora. Vamos começar. Vai, Matheusão. Conduz esse papo hoje. A gente vai... Não é uma terapia... grátis, né? A gente vai só conversar. Não, ele tem que cobrar. É verdade. Eu sei que você que vai conduzir, né? Mas eu tenho uma pergunta pra você. Aí, ó, já começa assim, então. Essa relação que você falou, que é o grande conflito, né? Porque a gente tá aqui dentro do contexto da igreja e o primeiro conflito que a gente vai ter é essa linha tênue do que é espiritual e o que é psicológico. E daí a gente fica nessa, né? Ainda mais o assembleiano, a gente é raiz, né? Então a gente fica sem saber. Você no seu dia a dia, você consegue perceber a psicologia, ela é só algo, vamos dizer assim, humanista, ou existe uma linha que também trabalha com a espiritualidade? Como é que você trabalha particularmente? Tá, bacana, porque isso que você já me dá até uma ideia de um podcast, que seria um dia a gente falar só sobre a psicologia, tipo assim. O que é a psicologia, o que ela estuda, as vertentes, as abordagens, porque a psicologia, né, começando por isso, ela é uma ciência, vamos assim dizer, ela não é... Qual termo que eu posso usar? Ela não é uníssona, né? Ela não tem uma abordagem só, ela não tem uma voz só. Ela tem várias abordagens. Então, dentro da psicologia, você vai ter várias formas de trabalhar. Isso significa que você vai ter várias metodologias de pesquisa, né? Por consequência, então, metodologias de trabalho, de intervenção, que é aquilo que a gente chama das abordagens na psicologia. Então, a gente tem várias. A gente tem grandes campos, né? Que seriam o grande campo das psicologias comportamentais. A gente tem outro grande campo, que é o campo da psicanálise. A gente tem um outro grande campo, que é o campo das psicologias humanistas, né? Para o leigo, a psicanálise é o todo, né?
A gente acha que Freud é tudo. É verdade, né? Eu mesmo, quando eu entrei na faculdade de psicologia, eu conhecia só o Freud. E aí eu fui descobrir que existe um negócio chamado behaviorismo, né? Que é a psicologia comportamental. E várias outras, né? Então você tem abordagens mais existenciais, humanistas, né? Então você tem muitas formas de trabalhar em psicologia, né? Então, sim, você vai ter algumas que vão ter uma abertura de diálogo um pouco maior com a espiritualidade. Mas isso não significa que as outras elas são hostis em relação à espiritualidade ou que elas não reconheçam a espiritualidade. Isso está intimamente ligado à metodologia. Então, por exemplo, a psicologia comportamental ela vai se focar dentro de um método de trabalho a partir daquilo que é observável, de forma muito direta, muito objetiva. Então, os fenômenos espirituais, por exemplo, você tem uma dificuldade de, vamos assim dizer, de estudá-los de forma isolada, de forma, vamos dizer, separadinha, bonitinha, né? Porque você entra em questões metafísicas, em questões espirituais. Então, é uma questão de metodologia. Então, isso é importante, mas a gente pode deixar isso aí para um outro podcast, que acho que vai ser legal, Sim, né? Legal, mais focado, né? Mas assim, respondendo a sua pergunta, cara, é muito importante isso porque assim, eu também vim de igreja e para falar bem a verdade, eu fui descobrir a psicologia no 3º ano, quando eu estava ali para entrar... 3º ano, para terminar o colégio mesmo. Quando eu estava ali para entrar para a faculdade. Então, a gente não tem muita noção do que é. Mas a gente vem de vivência de igreja, então assim, desde muito cedo a gente sempre viveu com questões como ansiedade, depressão, pessoas estressadas e tal. E aí que depois eu fui entender o que é psicologia. Então, e quando eu entrei na faculdade e a gente começa então a estar dentro dessa realidade, a gente começa a entender os desafios, né? E por que existem essas dificuldades, tá? Mas assim, quando eu estou no consultório, eu vou ali dentro me basear muito com a ferramenta da psicologia, porque o meu objetivo ali é observar o fenômeno psicológico. Então, aqui é importante a gente começar, por exemplo, descrevendo uma coisa, né? Eu considero, e não somente eu, mas algumas vertentes da psicologia, sobretudo as psicologias existenciais humanistas, a logoterapia, que é uma abordagem que eu gosto muito, nós consideramos o homem um ser bio, psico, sócio e espiritual. Então, o que isso significa? A gente tem uma dimensão biológica, a gente tem um corpo, né? A gente tem uma dimensão psicológica, que é o campo da nossa mente, das nossas cognições. A gente tem uma realidade relacional, que é o ambiente social onde nós somos formados. E sim, nós temos uma dimensão espiritual. E essa dimensão espiritual é essa dimensão do sentido da vida, do sentido último, das verdades transcendentais, né, das verdades metafísicas. Então, a gente considera o ser humano desse tamanho. Então, quando eu estou no consultório, eu me atenho bastante à leitura psicológica, embora, para eu poder compreender alguém, eu preciso ver o todo. Mas quando eu falo de observar o aspecto psicológico, significa que eu estou observando processos mentais. Então, eu estou observando como a pessoa enxerga a realidade, como ela se relaciona com a realidade, como ela lida com os sentimentos dela, se ela consegue administrar, manejar de forma adequada os seus sentimentos, se ela tem, quando eu falei sobre enxergar a realidade, se ela tem conseguido lidar com a realidade, com os desafios da realidade do ponto de vista mental de forma adaptada, né, de forma criativa, porque os transtornos mentais eles vão estar relacionados a isso, a dificuldades relacionadas a lidar com os meus sentimentos, lidar com as minhas emoções, lidar com a realidade, ou seja, eu vou ter deturpações na forma como eu enxergo as situações, como eu interpreto as situações e, consequentemente, como eu ajo nas situações, né? Então, isso da perspectiva de um fenômeno mental que acontece ali. Então, quando eu estou ali atendendo, eu me atenho muito a isso, a uma questão muito psicológica mesmo. É claro que um paciente cristão, por exemplo, ele vai trazer vivências espirituais, então a gente escuta elas e, inclusive, a gente pode, né, dentro de uma ética profissional, acolher a experiência espiritual do paciente, né, e ajudá-lo juntamente com ele a entender como que aquele processo espiritual influencia na vida dele. Por exemplo, tem vezes que a espiritualidade, ela acaba sendo sim uma experiência negativa, mas negativa em que sentido? Você vê que existe um sofrimento mental ligado diretamente à espiritualidade.
Porém, nesses casos, o que é o mais correto da gente fazer? A gente percebe isso, né? Existe um sofrimento aqui atrelado a um ponto espiritual. Então, a gente percebe isso e o mais correto a gente fazer é a gente encaminhar ou falar para a pessoa, conversar com o pastor dela, coisas assim, né? Para a gente não entrar nas questões espirituais, porque aí de fato é de cada um. Né? Então, assim, eu sou cristão também, sou pastor também, sou teólogo, mas eu tenho uma leitura teológica sobre várias coisas, né? Então, eu tenho que cuidar para que a minha leitura não influencie ali. Né? E ali no consultório a gente recebe pessoas assim, cristãs, mas dentro do cristianismo a gente tem várias igrejas, várias formas de enxergar as coisas, né? Então, assim, o que eu costumo e busco fazer ali é isso, entendeu? Então, eu entendo assim, cara, o ser humano tem uma dimensão que é psicológica, que é o campo aqui das minhas faculdades mentais, das minhas cognições, entende? Então, é ali que eu observo. E se a gente for ver, cara, os transtornos, eles estão ali, sabe? Então, é óbvio que a nossa dimensão espiritual, que também entra na dimensão moral e tal, ela influencia diretamente nos nossos comportamentos, tá? Mas eu me atenho à observação do fenômeno psicológico, entende? Não sei se deu para deu para sacar, né? E porque essa é a ideia, porque as pessoas elas têm esse medo assim de eu vou ir consultar um psicólogo e ele vai, né? Assim, é verdade que mas aí talvez não é nenhuma questão da psicologia, porque existem profissionais e profissionais. Então, dentro da nossa área hoje, a gente questiona muito essa questão, né, da laicidade, né? Nem sei se fala assim da questão né, da psicologia ser laica e tal. Só que é verdade que ninguém consegue ser totalmente neutro. Sim. Né? Nós não conseguimos nos destituir das nossas crenças fundamentais. Então, a nossa prática, ela sempre, de alguma forma, vai ser influenciada pelas nossas crenças, né? Por mais que eu utilize uma técnica, alguma coisa assim, por exemplo, um psicólogo que não é cristão, e que não somente não é cristão, mas ele também tem opiniões negativas em relação à espiritualidade. Então, a tendência de ele enxergar um comportamento religioso como uma coisa muito ruim, muito negativa, e, cara, consequentemente, de certa forma, acabar transparecendo isso é muito grande, embora ele possa falar o que ele quiser, né? Então, assim, em tese, a psicologia ela deve se ater a esse funcionamento mental. Né? E as questões morais, elas são diferentes, tá? Posso dar um exemplo? Tem o C.S. Lewis, né, um grande autor aí da tradição cristã. Eu creio que é no livro Cristianismo Puro e Simples, quando ele fala lá sobre cristianismo e psicanálise, né? Lembrando que C.S. Lewis ele é um inglês, né, que vive aí na Inglaterra aí no começo do século passado, do século XX, aí, primeira metade do século XX, aí até metade do século XX, e é uma época onde a psicanálise ela explode no mundo. Né? Então a psicanálise ela começa no início do século XX, ela tem uma grande explosão nesse momento. Então C.S. Lewis, né, inclusive como um professor, um acadêmico, ele tem, né, conhecimento com certeza de tudo isso, né? Tem até boatos de que ele se encontrou com Freud, né? Contemporâneo do Freud. Tem até um filme, esses dias eu vi, não sei se era na Netflix ou algum dos lugares aí, que é tipo o encontro entre o C.S. Lewis e o Freud, né? Mas é assim, um encontro que ninguém sabe se aconteceu. Existe uma teoria, uma ideia que talvez eles tenham se encontrado, né? Mas o fato é que o C.S. Lewis tinha conhecimento do que é a psicanálise. E nesse capítulo aí do Cristianismo Puro e Simples, ele vai falar sobre a relação, então, entre cristianismo e psicanálise. Então, ele vai dar um exemplo muito interessante. Ele diz o seguinte: você tem um soldado no fronte de batalha. Esse soldado, ele, por conta ali da situação, ele trava. Ele paralisa, ele congela, ele tem um quadro de pânico, né? E é muito comum num quadro de pânico você paralisar, você congela. E aí, óbvio, né? Isso é uma resposta totalmente negativa, porque isso pode levar o sujeito à morte, ele é o óbito, né? Ou seja, em vez de eu ter uma resposta adaptativa, eu tenho uma resposta totalmente desadaptativa e que pode, né, me prejudicar, que é, no caso ali, o pânico, o paraliso. Estou numa situação de guerra e paraliso. Então, o que seria a psicanálise? Né? O próprio Lewis coloca. É você entrar com um profissional que vai ajudar esse soldado a lidar com esse medo que paralisa ele. Então, você vai lá, esse profissional intervém, ajuda ele a lidar com o medo e ele consegue não congelar mais no fronte de batalha. Ou seja, resolve o pânico desse soldado. Porém, digamos que eu resolvi o pânico desse soldado e esse soldado resolve fugir do campo de batalha. Desertar. Entendeu? Aí eu já entrei numa questão moral.
Entendeu? Porque aí ele decidiu o que ele queria fazer da vida dele. Então, é mais ou menos essa relação que ele faz entre a psicologia e a fé. Né? Então, a psicologia ela vai se ater a trabalhar com o sofrimento mental e como ele paralisa ou influencia a nossa vida. Porém, o âmbito das decisões, dos comportamentos, da moralidade, é óbvio que está ligado à espiritualidade, por exemplo. Né? Então, a gente deve enxergar a psicologia como isso, que vai me ajudar a lidar com as minhas paralisias, né? Mas, uma vez que eu estou, vamos assim dizer, são psicologicamente, aí entra o meu aspecto moral, o meu aspecto espiritual, né? Então, é dessa forma que eu gosto de enxergar, gosto de explicar para as pessoas, tá? Então, a gente tem esse medo, esse preconceito, mas, na prática, é isso que a psicologia se propõe. Então, essa é a grande questão. Ela não se propõe a ser substituta da fé. Exatamente, né? Ela cuida de um departamento da... E como esse exemplo que o Mateusão deu, acho que é muito legal, porque talvez ela faz ali a cama, né? Tipo assim, dá o respaldo para que a fé seja exercida, talvez. Porque se a pessoa está instável psicologicamente, até as faculdades mentais, emocionais dela, para exercer a parte cognitiva, a parte das decisões, é difícil a pessoa né, conseguir exercer. Então, acho que... Eu gosto de dizer muito... em alguns lugares eu dou a disciplina de aconselhamento pastoral, né? E então a gente sempre fala ali sobre essa relação entre a psicologia, o aconselhamento. E eu sempre gosto de dizer o seguinte: a proposta da psicologia, ela não é uma proposta tal como a da espiritualidade, porque a proposta da fé, ela é uma proposta de redenção. Ela é uma proposta redentiva. Então, o objetivo último da fé é que nós alcancemos a nossa redenção, a nossa salvação. Perfeito. E isso de um ponto de vista transcendente, de um ponto de vista da vida eterna. E enquanto a psicologia, ela tem um objetivo terapêutico. Isso é muito diferente. Ou seja, o objetivo da psicologia é aliviar o sofrimento. É devolver a funcionalidade. Então, a psicologia ela é terapêutica. Ela não tem como objetivo ser redentiva nos mesmos, né, aspectos da perspectiva espiritual. Então, qual que é o ponto? A psicologia ela não vai falar sobre salvação da alma, sobre destino eterno, sobre, né, o que acontece após a morte. Ela vai falar sobre sofrimento mental. Então, sim, do ponto de vista da psicologia, eu estou melhorando a qualidade de vida das pessoas. É isso que eu estou fazendo ali. Então, a psicologia, ela remedia a situação e a espiritualidade redime a situação. Exatamente, né? A espiritualidade, ela aponta o ser humano para o seu fim último. Perfeito. Né? Então, existe essa diferença. Então, de novo, a psicologia ela se propõe a aliviar sofrimento, devolver funcionalidade. Enquanto a espiritualidade, ela se trata de outras questões. Se trata de verdades últimas, destino eterno do homem, tá? Sobre se existe uma verdade, né, da qual a gente deve se orientar na nossa vida. Esse é o campo da espiritualidade. Então, aqui é muito interessante, se a gente consegue delimitar isso. Então, eu entendo perfeitamente que, quando eu estou atendendo, eu não quero salvar a alma das pessoas, né, no sentido espiritual. Eu quero melhorar a qualidade de vida delas. Isso, inclusive, me ajuda porque... nós vamos atender pessoas de outras visões de mundo. Né? Eu vou atender pessoas que não acreditam em Deus. E sim, embora eu entenda que crer em Deus é algo que, por exemplo, na minha trajetória pessoal, é algo que é muito importante. Está na base de quem eu sou. Sim. Então, crer em Deus e me relacionar com Deus faz muito parte de mim e me ajuda muito, inclusive, na minha vida, na minha felicidade. Então, lidar com alguém que não acredita em Deus, existe um desafio ali. Porém... se eu me atenho somente ali ao fenômeno psicológico e com essa perspectiva de aliviar sofrimento, devolver funcionalidade, eu consigo ajudar essa pessoa, porque esse é o meu objetivo ali. É isso que eu preciso alcançar ali. Perfeito. Entendeu? E um ponto muito importante, trabalhar isso não anula ou não elimina a questão espiritual, porque elas coexistem. Elas caminham juntas, tá? Isso que vocês colocaram é muito interessante, porque, por exemplo, um transtorno mental, você vai ter, dentro dos transtornos, você vai ter alguns sintomas. Por exemplo, pessoas com algum tipo de transtorno, elas têm alterações na capacidade de atenção, na capacidade de concentração. Então, por exemplo, se eu tenho a minha capacidade de atenção e concentração reduzida, isso vai influenciar tudo que eu faço, inclusive... a minha experiência espiritual, porque eu não vou estar plenamente funcional. Existem quadros psicológicos que alteram a forma como eu enxergo a realidade.
Então, isso pode alterar na minha questão espiritual, né? De eu estar enxergando de forma super valorizando eventos negativos ou, né, só vendo coisas ruins e não vendo coisas boas, né? Como, por exemplo, na depressão. Então, vai afetar. Então, eu vejo assim que o que a gente precisa fazer é trabalhar com elas de forma assim conjuntas, entendendo que as realidades coexistem, né? Então, que é o que eu sempre digo, né? Quando eu falei ser humano, biopsico, socioespiritual, a gente tem que entender o quê? Que enquanto a gente está aqui, existem todas essas dimensões coexistindo em nós. Então, ao mesmo tempo que eu sou um corpo, eu também sou uma realidade psicológica, porque eu tenho faculdades mentais aqui, cognitivas, eu também tenho uma história social e eu também tenho uma dimensão espiritual. Quase como se fosse não, né? Mas a gente pode usar o exemplo, por exemplo, sei lá, de um carro, de uma moto, né? Tem a elétrica, a eletrônica e a mecânica, né? Então, a elétrica é o que vai levar para a mecânica o funcionamento que ela precisa ter e a eletrônica que vai fazer tudo funcionar de maneira coesa, só que sem a mecânica não vai funcionar. Um sem também. o outro não existe, né? Perfeito. É um conjunto, né? Perfeito. E eu acho que é muito prático, né, Matheusão? Isso aí, tipo assim, igual uma coisa que a gente também vai falar um episódio, de repente, específico, que é sobre ansiedade. Alguém num quadro aí de ansiedade, um transtorno de ansiedade generalizada, vai estar num culto e não vai conseguir aproveitar ali, não vai conseguir cultuar de uma forma que deve ser feita. Tipo, o cara vai estar ali, mas vai estar, né, passando mal, vai estar conseguindo exercer plenamente, né, a sua... Eu vou dar um exemplo para vocês. Existe um diagnóstico que é o transtorno obsessivo compulsivo religioso, o toque religioso. E é muito interessante porque, assim, o transtorno obsessivo compulsivo, ele é uma condição onde é característico a presença de pensamentos intrusivos. Então, você é invadido por pensamentos intrusivos, né? Quando a gente diz intrusivos, são pensamentos, eu vou usar um termo técnico aqui, são pensamentos egodistônicos, ou seja, são pensamentos que eu não concordo com eles, mas eles aparecem na minha cabeça e aparecem de forma constante. E é por isso que isso gera um conflito em mim, porque eu estou sendo invadido por pensamentos, muitas vezes absurdos, completamente assim, contrários ao que eu quero, ao que eu desejo. Isso é seta maligna, hein? Então, né? Só que assim, a gente observa isso enquanto um fenômeno psicológico, tá? Sim. E o que acontece? Então, o toque religioso, por exemplo, a pessoa ela vai ter a prevalência, a predominância de pensamentos de categoria espiritual de forma intrusiva e negativos. Então, por exemplo, clássico, a pessoa ela tem medo de cometer o pecado contra o Espírito Santo. Que é o que não tem perdão, né? Porque a gente vem da nossa tradição e, o pecado contra o Espírito Santo, né? Não tem perdão. E aí começa a vir pensamentos de ofensa a Deus na cabeça dela. E aí o que ela começa a pensar? Eu estou ofendendo a Deus. Eu estou pecando contra o Espírito Santo. E aí ela começa a entrar num quadro de sofrimento absurdo, porque ela tem medo. Ela pensa, eu vou perder minha salvação. Tá? Só que aí que vem o ponto, e aí até para vocês pensar, porque a gente poderia articular isso teologicamente. Não faz sentido um cristão saudável sofrer com isso, entendeu? Porque um cristão saudável, ele não ia negar a Deus nesse sentido. Por isso que a gente até fala que é egodistônico. Quer dizer, é uma coisa que ele não concorda com aquilo. Então, quando ele vê aquilo acontecendo, ele fica em desespero. O alerta fica ligado o tempo todo. Porém, o que acontece aqui? A gente trabalha no consultório para ajudar esses casos assim. A gente entende que ela está lidando com os pensamentos de uma forma fundida. Ou seja, existe uma fusão entre aquele pensamento e a realidade. Ela acredita que aquele pensamento corresponde à realidade. E a gente precisa ajudar ela a fazer uma defusão, ela se afastar desses pensamentos e entender que o que está acontecendo é que está passando um pensamento na minha cabeça. Aquele pensamento não sou eu. Aquele pensamento não é a minha realidade. Ele está passando por mim, mas não sou eu. E, de fato, pensamentos aleatórios podem nos acontecer. Tá? Então, a gente vai trabalhando isso e a gente consegue aliviar o sofrimento da pessoa, cara. E aí, é óbvio que, com certeza, alguém escutando isso, ela pode se perguntar, cara, mas eu acho que isso é uma influência maligna, diabólica, Sabe o que eu faço na minha prática? Eu respeito esse lado, né, até como cristão eu entendo. E o que eu digo? Viva, então,
a sua espiritualidade, então tem a sua atuação espiritual em relação a isso. Então sim, isso não te impede de você orar, né, ali, repreender esse pensamento, submeter esse pensamento a Cristo, né, como a palavra nos ensina. Você pode fazer isso do ponto de vista espiritual, faça isso também. Tá? Mas por que isso me impede de, do ponto de vista psicológico, ajudar a pessoa a entender, fulano, mas vem cá, tá vendo que você tá pegando um pensamento que tá vindo na tua cabeça e você tá colando com ele, ou seja, é como se você tivesse colado a ele, ou seja, o pensamento vem e você lida com ele como se o pensamento fosse você. Então, o que eu preciso te ajudar a fazer é você se distanciar dele, entender que ele é só um pensamento. Que não é você. E aí quando o sujeito começa a conseguir fazer isso, diminui a ansiedade. E ele consegue até de forma então mais tranquila, mais, né, menos ansiosa, dialogar, questionar e confrontar aquele pensamento. Mas vocês entendem? Tipo, você pode aqui, ora, repreende, faz o que você tem que fazer do ponto de vista espiritual, mas vamos conversar também sobre esse pensamento. Como que você está lidando com esse pensamento aqui na tua cabeça? Entende? E aqui que a psicologia ela vai ser muito útil. Entende? E assim, eu dando um depoimento pessoal, né? Dessa relação, porque eu estava um tempo atrás com bastante desses pensamentos no sentido de se sentir mal, até mesmo de doenças, um negócio meio hipocondríaco assim. E eu procurei tratamento psiquiátrico e tal, daí a gente fez o tratamento com a TAG, e da TAG descobri, porque daí quando você trata diretamente a TAG, você pode abrir precedentes para outras manifestações, como por exemplo a síndrome do pânico, né? Porque daí fica mais suscetível. Daí fui diagnosticado, estava com síndrome do pânico. E assim, eu orei muito antes de começar a tomar medicação. Eu pedi para Deus tirar esses pensamentos que eu sentia de sempre estar doente, de sempre estar mal, sempre para baixo. E depois que comecei a tomar a medicação, eu não penso mais isso. Entendeu? Exato. Então, tipo assim, como é que a gente vai explicar isso simplesmente de maneira espiritual, né? Então, Deus atendeu minha oração. Mas através no caso, da psiquiatria, né? Então, hoje em dia, tipo assim, eu sou muito menos pessimista do que eu era antes de tomar a medicação. Como que a desgramada faz, né? Como é que a desgramada faz isso, né? Por exemplo, a questão da síndrome do pânico, né? Você vai saber explicar melhor. Tem a glândula lá, como é que é o nome da glândula? É a amígdala. 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 Que não é da garganta. Que não é da garganta. Não é da garganta. Qual é o nome dessa amígdala? Do cérebro. Você tem ali o sistema límbico, né? Mas sobretudo ali uma hiperativação da amígdala, né? A pessoa ela fica hiperatenta. Sim. Né? Você tem o seu sistema de alerta do cérebro, ele fica hiperativado. Sim. E sim, tá tudo tranquilo e desperta, como se fosse um curto-circuito, né? Isso. E você saber que tem uma medicação que vai no local e meio que como se fosse uma fita isolante. Então, assim, né, falando de maneira mais para a gente conseguir entender a dimensão disso, mas é fantástico, é algo que a gente não pode ficar negligenciar algo tão importante. Então, para mim, tá sendo maravilhoso. E a gente tem, Matheusão, eu nem falei, acho que nem conversei com o João sobre isso, mas alguns sabem, quando eu fiz terapia com o Matheus por algum tempo. Eu fiz também. E essa ideia desse podcast talvez surgiu. Eles que falaram, eu não falei nada. A ética profissional dele tá mantida, foi os pacientes que falaram. Surgiu, né, no consultório, uma vez a gente fala, agora a gente não sabe, né? Aí trazendo a espiritualidade para esse sentido. Talvez, né, João, nós dois passamos por algumas questões aí, justamente para dar voz, para a gente poder falar. Porque, de certa forma, a galera assiste a gente aqui no MJCast, a gente vem para cá e sempre pra cima, trocando ideia, mas ninguém sabe os bastidores da notícia, né? Ninguém sabe. E tipo assim, então assim, a gente traz o Matheus e com propriedade do que a gente está dizendo. E até eu fiz essa introdução porque o Matheus, uma vez também passando por uma dificuldade em relação a essa parte emocional, o Matheus, e justamente bem parecido com o que o Matheus citou aqui, não era um toque religioso especificamente, mas conversava um pouco. Por causa do São Paulo. Né? Não queria falar, mas agora o São Paulo está numa fase boa, já passou. Mas assim, o quanto, por exemplo, uma pessoa está nessa situação vulnerável, né, nessas questões de pensamentos. E aí você fala, vamos eliminar a parte espiritual? Com certeza não. Mas aí, como o Matheus falou, a gente estando de certa forma,
não bem emocionalmente, com as nossas defesas prejudicadas, o inimigo pode atuar aí, entendeu? Sim. Então, por exemplo, a gente está com, por exemplo, um caso de pensamento obsessivo, compulsivo, pensamento intrusivo. É uma questão biológica, como o João falou, tomou um remédio. E aí, tipo assim, tendo isso, e aí, por exemplo, no caso do toque religioso, a pessoa se sente acusada, a gente sabe quem é o acusador, justamente por estar pecando. Então, é uma brecha que o inimigo usa para poder atuar, né? Então, o quão importante a fé trabalhar juntamente com isso. Exato. E por que não uma terapia, um remédio, um medicamento, não pode ser a resposta de Deus, não é a cura que Deus trouxe para a sua vida, né? Então, a gente está negando isso, é aquela, eu não lembro qual pensador que foi, aquela história, né, analogia, que o cara tá numa situação difícil, Deus manda várias pessoas para poder socorrer, e aí ele nega todo mundo que tá esperando Deus fazer o milagre. Aí fala, pô, Deus, aí numa conversa Deus fala, pô, já mandei tantas curas para você e você rejeitou todas. Isso aqui é um link para vocês trabalhar lá no quadro aqui de teologia, né? Que é o que a gente chama aqui da questão da teologia natural. Isso, né? No legal. sentido assim de que, cara, Deus ele atua por meio da natureza. Porque a realidade foi criada por ele. Então, por que a gente tem uma tendência a querer achar que o espiritual, ele necessariamente sempre precisa vir a partir de padrões sobrenaturais, totalmente assim, metafísicos, por exemplo. É o nosso gnosticismo Entendeu? de cada dia. Né? Entende? E essa é uma das maneiras que eu enxergo a psicologia, que eu enxergo a medicina. Né? Deus criou toda a realidade. E Deus ele ordena a realidade segundo para os seus próprios fins também e segundo os seus propósitos. Então, nesse sentido, Deus ele usa a realidade criada, né, para propor intervenções, né? Mas olha só que interessante, aqui você adiantou algo que é muito importante e que a gente precisa... Tô sempre adiantando. Mas é bacana, cara. Porque você adiantou a questão do uso de medicação. Sim. Então, o que é muito importante para nós entendermos que os transtornos mentais, além, né, de ser um desajuste psicológico, eles possuem uma dimensão física, corporal. Então, aqui é muito importante, por exemplo, a gente entender o que são os transtornos mentais. E aí eu sempre gosto de oferecer uma explicação muito rápida, mas que é o seguinte. Quando nós falamos dos transtornos mentais, nós estamos falando da atuação do sistema nervoso central. Nosso cérebro, tá? Medula espinhal, enfim, mas principalmente o cérebro. E o nosso cérebro ele é formado por pequenas, minúsculas células chamadas neurônios. Bilhões de neurônios. E as informações, elas correm ali entre esses neurônios. Mas a comunicação entre um neurônio e o outro, ou seja, como a informação percorre, né, no cérebro, a gente diz que a comunicação no cérebro ela é uma comunicação eletroquímica. O que isso significa? Que entre um neurônio, ou seja, no corpo de um neurônio, a informação ela percorre como se fosse um impulso elétrico. Mas os neurônios, eles não são ligados diretamente. Eles ficam, tipo, Existe uma fenda. Assim, né? Existe uma fenda entre os neurônios, que nós chamamos ali de fenda sináptica, e para que a comunicação vá de um neurônio para o outro, ele precisa de um comunicador. E esses comunicadores são os neurotransmissores, que são, sim, moléculas químicas, que são comunicadores. Então, nesse sentido, nós vamos ter diferentes tipos de comunicadores cerebrais, diferentes tipos de neurotransmissores, porque cada um vai ser responsável por comunicar um tipo de informação ou modular um tipo de sensação diferente das outras. Mas peraí, volta a fita. Aqui, vamos explicar. Vamos lá, isso é importante. É bacana. Aqui é o, como é que fala? É os neurônios. Neurônio. E daí eles não estão Colados, encostados. Tá? Existe uma fenda. Uma fenda. Até porque acho que nada se encosta, né? No meio... No atômico, nada se encosta. Outra coisa. Continua. Como é que ele passa, então, tipo uns... Explica aí, passa os bichinhos pra lá. Exatamente. Então, ó a gambiarra, né? Entre um neurônio e outro, você tem essa fenda. Então, para que a informação, por exemplo, né? Então, você está aqui, você quer mexer seu pé. E aí você precisa que essa informação chegue até o seu pé. Mexendo no pé. Né? E, cara, isso acontece muito rápido, né? Sim. Mas assim, então, a informação ela sai do cérebro e vai até o pé. Para ela chegar lá, ela tem esse impulso eletroquímico. Então, entre o neurônio é um impulso elétrico, porque percorre pelo corpo do neurônio. Mas entre um neurônio e outro, ele precisa de um comunicador químico que vai comunicar
a excitabilidade, o movimento do pé, né? E aí, então, você tem um determinado tipo de comunicador para isso. Que Mas ele é tipo uma molécula? Ele é uma molécula química, né? Ele vai passar informações. Ele passa mesmo daqui para cá. Isso, né? Não é claro, você tem todo Wi-Fi, não é Wi-Fi. Você tem toda uma... a parte... uma complexidade da aqui. estrutural Você ali, tem né? aqui Não é uma garrafa PET. Você tem aqui o neurônio, a parte do neurônio que lança os neurotransmissores, aí você tem os neurotransmissores que ficam disponíveis na fenda sináptica, você tem os receptores e assim vai, tá? Mas em tese, o neurônio, ele lança um neurotransmissor, ele percorre essa fenda e vai se comunicar ao receptor do outro neurônio, tá? E assim a informação vai continuar. Mas só para vocês entenderem por que isso é importante. Então, nós precisamos entender que existem diferentes tipos de neurotransmissores. Cada um vai ser responsável por comunicar um tipo de informação. Então, Cara, que complexo. quando nós falamos de saúde mental, nós temos ali os 3 principais: serotonina, dopamina e noradrenalina. Então, por exemplo, a serotonina é o nosso neurotransmissor ligado à sensação de bem-estar. Aquela sensação de bem-estar com a vida e tal. E também a serotonina é responsável pela regulação do nosso humor, regulação do nosso sono. Então, o que acontece? Disfunções na presença da serotonina, ali nessa fenda sináptica, ela vai alterar a capacidade que uma pessoa tem de regular o seu humor, regular o seu sono, sentir o bem-estar. Entende? Então, quer dizer, se eu tenho uma certa indisponibilidade, se eu tenho uma certa deficiência na presença de serotonina, eu vou ter uma consequência no que eu sinto. A dopamina, por exemplo, ela é responsável ela é o nosso hormônio da motivação, né? Aqui agora está em alta falar de dopamina, né? Por conta dos vícios e tal. Mas ela é muito ligada à nossa motivação, à nossa sensação de recompensa, à expectativa da recompensa e do prazer, é a dopamina. Então, se eu tenho desregulações na dopamina, eu vou ter dificuldades relacionadas à motivação, ao prazer imediato. Noradrenalina, que é outro também muito importante, está relacionado às funções cognitivas de atenção, concentração, alerta. Então, se eu tenho deficiência ou um mau funcionamento dos neurotransmissores da noradrenalina, eu vou ter problemas relacionados à falta de atenção, dificuldade de concentração, atenção, hiperativação, coisas assim. É esse que eu não tenho, é esses neurônios nos quadros de ansiedade, você tem muito uma desregulação da noradrenalina também, mas da serotonina também, porque a serotonina, ela regula o humor. Né? Então, é por isso que, por exemplo, nos quadros de ansiedade, muitos médicos tratam com antidepressivos, né? Porque a serotonina, ela atua diretamente na regulação do humor. Mas você também vai ter na ansiedade outros que são o GABA, o glutamato, que são 2 neurotransmissores também ligados à excitação, né? E vamos assim dizer, você tem um que trabalha com a excitação, que é o glutamato, que ele te mobiliza mais para a ação, e o GABA, que é um neurotransmissor que trabalha mais ali com a modulação, com voltar ao estado de calma, é mais inibitório, né? Então, veja, o que é importante a gente destacar aqui? Os transtornos mentais, eles possuem, então, uma desregulação nesse sistema neuroquímico. Então, é muito simples, né, você entender que, com uma pessoa que tem uma desregulação, você não pode simplesmente chegar para ela e falar assim, você tem que ficar bem. Fica bem. Né? Porque acontece que, naquele momento, ela não tem uma condição biológica para sentir aquilo da forma como você sente. Porque ela tem uma desregulação. Então, a medicação, isso aqui é muito importante dizer. O que a medicação faz? Ela busca regularizar esse sistema. É isso que ela faz na grande maioria das vezes. Os tipos de medicação fazem isso. Eles buscam regularizar esse sistema neuroquímico para que você fique mais normal, vamos assim dizer. E você consiga, então, por meio dos seus comportamentos, né, ter as mudanças que você quer na sua vida, coisas assim. Vou dar um exemplo. A pessoa com depressão, então ela vai ter alterações ali na serotonina, dopamina, noradrenalina. Então acontece que um dos relatos, né, de uma pessoa depressiva é a falta de prazer. Quer dizer, eu faço as mesmas coisas, mas eu não sinto prazer. Por quê? Porque existe essa desregulação dos neurotransmissores. Então, de fato, o corpo dela, biologicamente falando, ela está em menos condições de sentir prazer. Isso é verdade. Então, ela vai fazer as atividades que davam prazer, mas não sente a mesma sensação. Então, não adianta eu simplesmente, você tem que fazer e tal. Então, é por isso que, nesses casos onde existe ali uma presença de um
sofrimento já bem estabelecido, né? Eu preciso dessa medicação porque a medicação vai devolver essa estabilidade. E aí a pessoa pode voltar a fazer as coisas e voltar a sentir prazer. No caso, é que a gente tem uma dificuldade, né? É uma ignorância que está sendo quebrada, mas é tipo uma anemia, né? Tipo assim, o cara tem uma deficiência. É que aí, tipo assim, até a gente tem, né? E conforme a gente vai tendo conhecimento, né, sobre a questão, um certo preconceito por um remédio que age no cérebro, parece, né? Você fala, pô, ali, igual você falou, como que vai ali atuar certinho naquela questão que você tá precisando? Não, né? e pra mim o negócio mais louco é, por exemplo, qual que você falou lá? Não sei, o toperamato, ele não é um remédio pra... Você falou da mato lá, não sei o que. Glutamato. Eu não sei se é a mesma coisa, mas, por exemplo, como é que o cara... A gente vai colocar um oxigênio no cilindro. Beleza, o oxigênio tá aqui. Mas e como é que o cara vai sintetizar um neurotransmissor, por exemplo? Como é que o cara faz um negócio desse? Uma coisa então, como que não é de Deus? Porque como eu falei, são moléculas químicas, né? E as medicações, então, elas são fármacos. Então, elas atuam ali por meio dessa relação com as moléculas químicas, né? Mas, assim, isso é muito interessante porque existe um ponto para a gente pensar aqui que é o seguinte. Existe uma relação direta e uma via de mão dupla, então, entre o corpo e a mente. Perfeito. Porque a grande pergunta, que aí é onde entram os desafios, né, desse nosso diálogo, é o que veio antes? Então veio primeiro a desregulação neuroquímica, e aí a desregulação neuroquímica produziu os comportamentos disfuncionais, ou o contrário, os comportamentos disfuncionais com o tempo alteraram a química cerebral. A verdade é que é uma via de mão dupla. Uma coisa altera e influencia na outra. Então, por exemplo, nós sabemos que muitos dos transtornos mentais, eles muitas vezes possuem causas puramente endógenas, ou seja, são alterações realmente biológicas. Vou dar um exemplo bem clássico. Uma pessoa que sofre um AVC, sofre um acidente vascular cerebral. Você tem ali uma alteração no cérebro. Então, isso pode predispor a sintomas, desenvolver algum tipo de transtorno mental por conta de um AVC, né? E outras condições também podem desenvolver de forma secundária um transtorno mental. Por exemplo, alteração na tireoide. Eu já tive casos no consultório onde a gente durante muito tempo tratou a depressão de pacientes, mas só mais tarde que a gente foi perceber que um dos grandes fatores era uma alteração na tireoide. Olha só. Então, assim, isso altera todo o sistema endócrino, todo o sistema ali, porque, assim, isso aqui é muito importante destacar. Então, os neurotransmissores, eles são moléculas químicas. Os neurotransmissores, eles são fabricados pelo nosso corpo. O nosso corpo produz eles. Então, isso é importante, porque as medicações não são neurotransmissores entrando no nosso corpo. As medicações, elas trabalham com fármacos, com questões químicas que vão interagir ali. Mas para produzir mais? Então, deixa eu explicar. O nosso corpo produz os neurotransmissores, mas ele produz mediante nutrientes, mediante... por isso que entra a parte nutricional. Então, atividade física. Você precisa daquilo que nós chamamos de precursores, que são moléculas que nós adquirimos, né, da nossa nutrição, que são minerais, vitaminas, nutrientes. Então, é fato que, por exemplo, muitas vezes uma dieta muito pobre em alguns determinados tipos de nutrientes pode prejudicar a minha produção dos neurotransmissores. Então, por que isso aqui é importante? Porque o nosso próprio corpo produz os neurotransmissores. As medicações psiquiátricas, elas vão atuar mais no sentido de trabalhar essa regulação da forma como eles estão trabalhando ali e, sim, muitas vezes estimular a liberação né, de algum tipo de neurotransmissor. Mas não necessariamente produzir, porque quem produz é o nosso corpo, juntamente com a nossa nutrição. Né? Então, por isso que um tratamento mental global hoje, ele engloba uma questão nutricional, de você entender. Então, um médico psiquiatra hoje
bacana, aquele que faz um trabalho massa, ele vai pedir uma bateria de exames, porque ele também vai querer ver como estão suas vitaminas, os seus minerais, suas vitaminas, né? E, enfim, por quê? Porque deficiências aqui vão dificultar a minha produção de neurotransmissores. E aí, com isso, você pode muitas vezes também suspeitar de uma disfunção na tireoide, né? Então, por isso que inclusive falam que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Porque no intestino você tem a absorção desses nutrientes. Né? Ele não absorve direito. Se ele não absorve direito, eu vou ter dificuldade nos meus precursores dos neurotransmissores. Aí teria que fazer reposição externa. Por exemplo. No caso, o remédio, então, ele não é exatamente a molécula. Ele estimula o nosso corpo a produzir... Não vou nem dizer que ele estimula a produzir, né? Ele vai atuar na forma como os nossos neurotransmissores estão ali atuando no nosso organismo. Né? Porque, de novo, a produção ela é uma questão do próprio corpo. Tá produzindo ali. Né? E ela vai... Então, estimular a produção é via nutrição, né? E via questões relacionadas ao estilo de vida. Então, olha só que interessante. Por exemplo, tem atividades, melhor dizendo, existem comportamentos que estimulam a produção de neurotransmissores. Como, por exemplo, atividade física, sono. O sono é reparador em todos os sentidos, inclusive na produção de neurotransmissores. É um reset ali, né? É por isso que grande parte também dos transtornos mentais vai ter presente disfunções relacionadas ao sono, desregulações. E também, se alguém não dorme direito, isso vai afetar o humor. Então, você tem atividades que estimulam a produção. Então, por isso que é importante. Mas veja, as medicações trabalham nessa regulação. Entende? Aqui que a gente começa a entender, então, a importância das medicações e tal, né? Perdão, Matheus. Não, pode falar. Dr. Igor, né, inclusive acho que eu já citei ele aqui, né, que me acompanhou nesse processo, ele falou alguns pilares, né? E aí é legal que ele não tira a fé dessa conversa, né? Sim. Ele falou em relação à terapia, que é fundamental no processo, por isso, porque igual você falou, né, a questão da medicação vai tratar ali, talvez deixar estabilizado, e aí o comportamento é tratado juntamente com a terapia. A fé e a atividade física, né, cara? Que aí é uma coisa que não pode parar, né? Porque é a qualidade de vida. A condição de vida, né? E assim, tem uma coisa muito importante aqui, porque a gente estava falando sobre essa relação, né, entre o corpo e a mente. O que veio antes? Perfeito. Tá? Então eu estava falando que tem casos que são puramente endógenos, né, como as doenças e tal, mas sim, tem casos que são circunstanciais. Então você percebe ali, né, dentro da vida daquela pessoa que aquele quadro depressivo, aquele quadro ansioso, ele surgiu dentro de um contexto específico na vida. Por exemplo, um transtorno de estresse pós-traumático. Uma pessoa ela passou por um trauma muito grande e aquilo, né, causou toda uma alteração ali, né? Então, sim, você tem esses fatores circunstanciais também. Então, a gente tem essa correlação. Mas por que eu falo sobre isso? Porque se você olhar só do ponto de vista comportamental, você vai entender que para alterar a química cerebral precisa alterar comportamento. Né? Então não precisaria necessariamente dos fármacos, né? Mas se você parte da ideia de que são a parte química que altera o comportamento, você vai achar que é só doença, ou que é só a parte química, né? Só vai fazer Mas qual que é o posicionamento mais coerente? É entender que é uma inter-relação. E que é difícil você muitas vezes identificar exatamente qual que é a causalidade. Mas o que nós entendemos? Que, por exemplo, o comportamento ele modifica o cérebro. O nosso cérebro ele possui um princípio de adaptação muito interessante, né? Nós chamamos isso de neuroplasticidade, que é a capacidade do nosso cérebro se remodelar ao longo da vida. Essa neuroplasticidade, então, ela tem a ver com as adaptações que o nosso cérebro vai fazendo. Então, determinados tipos de comportamento, diferentes tipos de comportamento, eles vão consolidando determinados tipos de circuitos cerebrais. E na medida em que eu repito determinados tipos de comportamento, eu vou fortalecendo determinados circuitos cerebrais. E, em razão disso, o meu cérebro, por ter um princípio de adaptação, ele vai fazendo um processo de adaptação e de poda neural até. Então, por exemplo, circuitos cerebrais que são poucos utilizados, ele vai fazendo uma espécie de poda neural. E vai cada vez mais fortalecendo os circuitos cerebrais que estão sendo mais utilizados. Isso significa o quê? Que comportamentos repetidos produzem alterações no nosso cérebro. É por isso que a psicoterapia funciona, porque ela trabalha na dimensão comportamental. É por isso que os comportamentos mudam o nosso cérebro.
É nesse ambiente aqui que nós falamos sobre os vícios, tá? Sobre os hábitos. O que é um hábito? Um hábito, da perspectiva cerebral, é um circuito cerebral já muito bem estabelecido. Cria caminhos, né? Ele cria um caminho que já é consolidado. Na consulta você falou para mim que a gente vai criando caminhos, como se fosse uma floresta, Exato. A gente vai abrindo caminhos, então vai ser sempre mais fácil passar por ali. Exato. Então é por isso que, assim, do ponto de vista aqui, cara, toda a cura, vamos assim dizer, ela vai demandar um processo de transformação. Né, que exige tempo, que exige constância, que exige perseverança, e é muito delicado isso. Então, por isso que às vezes você precisa de um acompanhamento para ajudar a pessoa a perseverar, conseguir criar estratégias. É delicado e personalizado, né? Entendeu? E assim, uma vez que o nosso comportamento produz alterações cerebrais, dependendo da situação, essa alteração ela se tornou tão significativa que ela não vai conseguir voltar ao normal sem a ajuda de um fármaco. Que é aqui que o ponto que eu gosto de dizer. Por isso que muitas vezes pode ser sim que um transtorno ele começou via uma circunstância. Vou dar um exemplo clássico. O estresse crônico. Então, uma pessoa que ela vive numa condição de vida em que ela está o tempo inteiro estressada. Isso vai sinalizar algo para o cérebro dela o tempo inteiro. Então, ela vai meio que fortalecer os circuitos ligados ao sistema de alerta, vai sempre hiperativar a amígdala cerebral, coisas assim. Então, o cérebro dela sempre vai estar hiperativado no eixo do estresse. Já pisou tanto no caminho que chega uma hora que o mato não cresce mais. E assim, o que acontece? Vamos dizer, a ativação constante do eixo do estresse vai produzir alterações no corpo. Um exemplo clássico, o estresse ele libera muito cortisol, e o cortisol em excesso, ou o cortisol de forma muito constante, ele vai produzir alterações no seu sistema imunológico, ele vai produzir alterações no seu corpo, e aí isso vai predispor ao desenvolvimento de outros transtornos psicológicos, por exemplo. A ansiedade é muito ligado ao cortisol, também, né? Então, assim, entendam que, por mais que seja comportamental, dependendo do nível de sofrimento, aquilo já se estabeleceu em uma alteração neuroquímica. E aí, muitas vezes, só com a mudança comportamental já não vai mais resolver. Eu preciso controlar a questão neuroquímica para poder ter efeito na questão comportamental. E às vezes a questão comportamental não está tendo efeito porque existe uma alteração neuroquímica. É por isso que cada caso precisa ser avaliado e acompanhado. Então, existe uma multidisciplinaridade aqui, entende? Então, no sentido psiquiátrico, no sentido psicológico e, sim, no sentido espiritual. Pastoral, né? Importante. Então, por exemplo, toque religioso, cara, que eu estava falando. Sim. É muito legal num toque religioso você poder trabalhar com a parte pastoral junto. Então, eu estou aqui trabalhando, vamos aprender a lidar com esse pensamento, vamos aprender a se distanciar desse pensamento, mas, ao mesmo tempo, conversa com o teu pastor, né? Porque ele vai te ajudar ali biblicamente, pastoralmente. Então tá tudo trabalhando junto para produzir a melhora daquela pessoa. Entendeu? Então, e a importância nesse cenário de ter pastores que entendam essa questão, né? E não demonizem a psicologia, a psiquiatria. Eu acho que é fundamental. E o MJ Verso, o MJ Mais dentro do MJCast a nossa ideia é justamente ser uma voz para isso, uma porta para isso. Matheus, eu acho que, pegando o gancho nessa sua última resposta, eu acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre, então, a gente entendeu, né, a relação da fé, a espiritualidade com a psicologia, a importância, às vezes, da entrada do remédio quando ele é necessário, mas a gente, tipo assim, entender como uma pessoa pode ter, talvez, um hábito, não sei se não é uma cartilha, né, como é de caso a caso, mas exercer um hábito saudável, um modo de vida saudável para, de repente, evitar que chegue nesse ponto e também, de repente, identificar quando é necessário. Agora acho que não é um sofrimento natural, por exemplo, quando alguém, um amigo seu morre, é um sofrimento natural, você tá ali. Agora, quando ultrapassa o limite de algo natural e passa a ser algo que precisa de atenção psicológica, talvez psiquiátrica também, acho que é interessante falar um pouquinho. Sim, quando a gente entende então que existe uma alteração clínica, né, que realmente precisa de uma intervenção profissional, eu gosto de usar dois critérios, o critério do sofrimento e o critério da funcionalidade, né, que eu até já citei antes aqui, mas sofrimento, o próprio paciente percebe que aquele sofrimento ele está persistindo por muito tempo e aquilo já está
tá demais, assim, tá fazendo sofrer, ele está sofrendo demais. E nesse sentido aqui, a parte do sofrimento, o critério de sofrimento, ela pode se dar via o paciente identificar isso, mas também um familiar pode identificar isso. Então, muitas vezes, nós não estamos conscientes tanto do sofrimento, mas um colega nosso, o cônjuge, o familiar, ele percebe, ele fala assim, você está diferente, você está diferente já desde tanto tempo, ou até mesmo você está fazendo o outro sofrer, porque isso é muito comum nas comorbidades psicológicas, né? Então muitas vezes eu não percebo as minhas condições, mas eu acabo por conta delas ficando mais ríspido, mais agressivo, menos paciente, então eu faço o outro sofrer. Então muitas vezes não sou eu que estou sofrendo ou tendo consciência do meu sofrimento, estou gerando sofrimento no outro. Então eu preciso ficar atento ao que os outros me sinalizam. Isso aqui é clássico, cara, porque assim, às vezes eu costumo dizer que nós no consultório, nós atendemos as pessoas menos doentes. Na grande maioria das vezes, elas que convivem com as pessoas mais doentes, vamos assim dizer. Entendi. Porque é muito comum pessoas que possuem quadros psicológicos ali bastante alterados, elas não terem consciência da comorbidade. Então ela não tem consciência daquilo total, assim, né? Mas faz os outros sofrerem. E não quer enxergar. Então, por exemplo, às vezes quando você quer sinalizar alguma coisa, ela acha que não tem nada e que não sei o quê, né? Então isso aqui é muito importante. Então, né, eu como profissional dizer assim, preste atenção no que os teus familiares estão te dizendo, porque muitas vezes você não percebe. Isso é muito comum, tá? Então, critério de sofrimento. Eu perceber que estou sofrendo muito, ou um familiar meu perceber que eu estou sofrendo ou que eu estou causando sofrimento no outro. E o critério da funcionalidade, que é o quê? Aquele sofrimento ele já está prejudicando a minha capacidade funcional. Então, eu não estou mais conseguindo trabalhar direito, eu não estou mais conseguindo estudar, isso está afetando o meu relacionamento, não estou conseguindo me relacionar com qualidade, ou seja, eu estou tendo uma perda funcional na minha vida. Então, sinaliza que algo não vai bem, talvez precisa de ajuda. Então, quando chega nesse critério e de forma assim mais persistente, como você falou, um luto, por exemplo, é normal. Nos primeiros dias, nas primeiras semanas, até mesmo nos primeiros meses, a pessoa ter uma alteração. Isso é normal. Mas se isso permanece, sei lá, depois de um ano, depois de meses, depois de anos, é muito provável que aquele luto, ele provocou ou acabou desencadeando um luto patológico ou até talvez algum outro tipo de transtorno, tá? Entendi. Então essa é assim o critério que eu gosto de utilizar para entender quando é um quadro clínico, quando não é. Tá? Perfeito. E aí em relação à pessoa, tipo, é que é difícil falar de prevenção, né? Porque não tem como saber, né? Mas tipo assim, talvez formas como as pessoas podem de vida que evitem alguns aportes. Tem. Entendeu? Quando a gente fala em saúde mental, a gente fala de fatores de risco e fatores de proteção. Né? O que são fatores de risco, então? Estilo de vida. Então, se eu tenho um estilo de vida não saudável, que envolve minha alimentação ruim, sono ruim, rotina de trabalho, rotina de vida. Se isso não é saudável, é um fator de risco. Né? Outros fatores de risco, ambiente de vulnerabilidade, ambientes instáveis, fator de risco. Né? A própria ausência, né, óbvio, né, de fatores de proteção é um fator de risco. Então, a gente vê fatores de risco que envolvem estilo de vida, predominantemente estilo de vida, ambiente, né, vulnerabilidade, esse tipo de situação. Então, se uma pessoa está num ambiente de risco, a gente vai buscar ajudar ela a trabalhar isso na medida do possível. E você tem os fatores de proteção, que são fatores que desenvolvem saúde mental ou que estão diretamente ligados a índices de saúde mental, como, por exemplo, estilo de vida saudável, que envolve uma alimentação adequada, que envolve atividade física, que envolve uma rotina de vida organizada, um ambiente minimamente estável. Tá? Interessante aqui para nós, a psicologia hoje, sobretudo a psicologia da religião, ela já investigou de forma muito clara que espiritualidade é um fator de proteção para a saúde mental. Porque ela é desenvolvedora, né, de saúde mental. Existem pesquisas, né, posso até trazer os dados, porque sempre quando alguém escuta isso quer ver a pesquisa, né? Tem a pesquisa lá, posso mandar para vocês depois, que foram feitos
um apanhado de várias pesquisas onde eles queriam entender a correlação entre indicativos de bem-estar e a prática da espiritualidade. E na grande maioria, eles encontraram uma correlação positiva, ou seja, a prática espiritual esteve sempre ligada a indicativos de bem-estar. Então, a espiritualidade ela é entendida como um fator de proteção. Então, se alguém hoje vive uma espiritualidade, só que é claro, né, a gente vai entender que é uma espiritualidade saudável, mas o que é uma espiritualidade saudável do ponto de vista psicológico? É uma espiritualidade que oferece para a pessoa recursos de enfrentamento, oferece para ela amparo, oferece para ela um senso de pertencimento, oferece para ela um amparo social. Cara, porque o que é a igreja? É um amparo social, é um vínculo social que você estabelece. Então, tudo isso são fatores que promovem saúde. O que é uma espiritualidade não saudável? É uma espiritualidade que ela condena demais, no sentido de que a pessoa, quando ela fala sobre a espiritualidade, ela sempre está se autodepreciando, ela sempre está se condenando, ela sempre... Ou seja, o discurso espiritual dela está ligado demais a comportamentos até de risco e a comportamentos autodepreciativos. Então ela está se condenando, está se culpando, está se martirizando, tipo, Deus não me ama, Deus não me quer, Deus vai me punir, Deus vai me castigar, eu sou um pecador, eu vou para o inferno, eu não tenho solução, eu não tenho... Que a gente até do ponto de vista espiritual já entende, essa espiritualidade não está legal. Então essa espiritualidade na prática vai ser um fator de risco. De risco. E não proteção. Entendeu? Então pega alguém que está ali, sei lá, numa crise da vida e ela ainda se sente abandonada por Deus, né? Crise existencial, né? Crise de fé também. Tudo tá ali ligado. Né? Entendi. Eu tenho uma questão para você aí. Jogar você contra a parede agora. É uma pergunta. Pode ser a última pergunta, mas ela é filosófica, ela é um pouco teológica e é antológica também, né? Isso. Nossa. No sentido de... Rasgou agora. Usei todos os termos que eu conheço. No sentido de o que eu sou nesse aglomerado de informações aí, porque... Englomerado, né, de informações, porque... o que você explicando, a gente é um organismo. Certo? Também, né? Também. E esse organismo a gente está meio que administrando ele. Porque a gente é feito de química, feito de osso, até de micro-organismo, né? Lactobacillus vírus. Patrocina nós, Yakult. Então parece que são bactérias do estômago. Parece que a gente é uma coisa, como pode dizer... Sei lá como explicar isso, mas a gente parece... Um ecossistema. Um ecossistema. Um ecossistema. E também eu não sou os meus pensamentos também, né? Porque eu não sou o meu medo. Eu consigo, por exemplo, igual a gente está fazendo aqui. Na terapia, você vai lá e você analisa os seus pensamentos. Então, se eu analiso meus pensamentos, eu não sou os meus pensamentos. Então, o que sou eu, doutor? Eu vou usar aqui o José Ortega y Gasset, né? Que é um filósofo famoso, né? Eu sou eu mais as minhas circunstâncias. Né? Então, em que sentido o que eu sou? Então, sim, eu sou esse ser aqui composto de matéria, de corporeidade, mas eu sou um ser que tem uma história, que tem uma circunstância. E então eu sou a junção disso. Mas o que eu sou no sentido teológico é muito mais profundo, por exemplo, né? Sou filho de Deus, criado por Deus, a imagem e semelhança de Deus. Mas eu acho que o que eu posso contribuir com a sua questão, que você disse assim, eu não sou o meu pensamento. Então o que eu sou? Né? Porque às vezes a gente tem muito essa questão mesmo do tipo, nossa, parece que essa minha dimensão psicológica, que parece que isso sou eu e tal, né? Mas o fato é que não. Porque pensamentos, eles nos ocorrem. Pensamentos são coisas que vêm e vão. Pensamentos são coisas que mudam demais. E como eu poderia, por exemplo, edificar a minha identidade ou quem eu sou em cima de algo que é volátil, que são os nossos pensamentos, que são os nossos sentimentos. Tanto que eu diria que a terapia, ela ajuda não necessariamente eu entender os pensamentos, ela me ajuda a lidar com os meus pensamentos de uma forma mais saudável. Né? Então, isso Porque tem coisa que eles nem precisam entender, só lidar, né? Lixo, né?
Exatamente. Então, assim, eu sou eu e sou minha história. Então, eu tenho meu corpo, eu tenho a minha alma, eu tenho a minha mente, eu tenho minha dimensão espiritual, mas tudo isso é dentro de um contexto. É por isso que, assim, até da perspectiva psicológica, mas isso aqui tem uma sacada, assim, em vários aspectos, a gente precisa se preocupar muito mais com o eu em movimento do que com uma ideia de um eu estático. Essa ideia de um eu estático, ela é até problemática. A gente tem essa coisa, né, de às vezes querer ter uma noção de um eu estático, tipo, eu sou algo e como se fosse algo fechado, assim, algo estático, né, algo sólido, né, algo ali totalmente fechado. Mas não é assim que acontece, porque nós somos algo que está acontecendo. Nós não somos algo acabado, por exemplo. Mais que sim, meu corpo e tal, enfim, mas a minha história não é algo acabada. Uma metamorfose. Então o meu eu sou um eu em movimento. Então, inclusive, uma das grandes dificuldades é que nós temos uma tendência a nos enxergar de forma cristalizada. Então, por exemplo, o famoso julgamento. A gente começa a se julgar, ou a gente começa a ter medo do julgamento dos outros. O que os outros vão pensar de mim? Mas, no fundo, eu tenho essa concepção, ou acabo achando que eu sou algo estático, algo fixo, passível do julgamento do outro. Mas se eu entendo que eu não sou algo acabado, então como alguém pode me julgar uma vez que eu não sou algo acabado? Como alguém pode emitir um juízo de valor sobre algo que não está finalizado? Está em construção. Está em construção. Então, por isso que do ponto de vista aqui psicológico, a gente precisa se preocupar muito mais com o eu que está sendo, quem eu estou sendo, quem eu estou construindo, do que necessariamente com essa imagem fechada, cristalizada. Porque se enxergar de forma muito fechada, muito cristalizada, sempre vai elevar algum tipo de sofrimento, cara. Porque ou você pode se enxergar de forma fechada, tendo uma imagem muito elevada de si, que vai ser negativa, ou muito depreciativa. Né? E no caso de estar sempre fechado numa imagem meio narcisista, como você falou, também é você... Quando você cai, você não se perdoa mais. Por exemplo. Porque, por exemplo, como se aquilo fosse assim determinou, né? A tua vida, ela se fixou ali. Entende? E quando você olha de uma perspectiva... Eu gosto muito de pensar isso assim, que a natureza da vida humana é ser narrativa. Em que sentido? Nós somos uma história que está se desenrolando. Então eu preciso aprender a me enxergar dessa forma. Enxergar que eu estou construindo uma história, eu estou construindo quem eu sou. É claro que isso não significa que nós vamos aqui chancelar essas mudanças absurdas de personalidade, coisas assim. Não nesse sentido, mas no sentido de que o que eu sou, sim, está em uma constante transformação e crescimento. Porque nós somos assim. Nós somos seres em constante mudança, em constante transformação. Né? Isso se dá tanto do ponto corporal, como a gente falou, o corpo está o tempo inteiro mudando, psicologicamente também. Né? A gente pode até dizer o quê? Que, se vocês forem parar para pensar, aonde que está o campo mais estável da nossa realidade? Estável? Qual que é o campo imutável? Da realidade é a matéria. Não, a matéria é mutável. Qual que é o campo estável, absoluto, imutável? Vixe, agora me complicou. A realidade? Quem que é imutável? Deus. Ah, tá. Entendi. Isso é muito interessante. Então, nossa, demorou, o campo das verdades imutáveis, das verdades estáveis, é o campo da verdade, é o campo da espiritualidade. Perfeito. E veja se a nossa vida não é justamente nós amoldando a nossa biografia a partir de princípios que são estáveis, que é a espiritualidade, que é a verdade, que é absoluta, vamos assim dizer. Né? Mas a nossa realidade aqui ela é totalmente mutável. A matéria é altamente mutável, nós somos mutáveis, mas Deus é imutável. Brabo. Entendeu? Então, isso aqui é uma sacada muito legal, né? Que, enfim... Aqui é um reflexo, né? E eu acho que até, tipo, teologicamente falando, no sentido da pergunta que eu fiz para você, também tem um componente aí, uma esperança, né? Que a gente tem do transcendente, né? Perfeito. Porque se a gente tá... Parece que a gente tá acima da nossa própria mente. Paulo, né? Como é?
não sou o que eu gostaria de ser, Sim. mas já não sou quem eu era, né? E pela graça de Deus eu sou o que sou, né? Mas isso aqui é muito interessante, muito porque... filosófico. Porque veja, então, ó... o meu ser material, ele é mutável. O meu ser psicológico é mutável. Nós aqui, enquanto estivermos nessa realidade, nós somos mutáveis. Né? Só que existe uma verdade sobre nós que ela é imutável. Existe algo sobre nós que é imutável. É aqui que nós cristãos trabalhamos a nossa identidade. Perfeito. A nossa identidade em Deus, ela é imutável. Em que sentido? Eu sou filho de Deus. Isso é uma realidade. Imutável, firme, basilar, né? Uma vez que eu creio em Cristo Jesus, que eu sou salvo em Cristo Jesus, eu sou filho dele. Né? E o apóstolo João fala isso lá na carta dele, quando ele diz: vede com grande amor, nós somos amados a ponto de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato nós somos. Mas aí ele continua dizendo: mas nós ainda não somos o que nós haveremos de ser, porque nós só seremos o dia que ele vier. Então, isso aqui é muito forte, porque no meio ou no terreno da nossa imutabilidade, no terreno da nossa inconstância existencial, existe um princípio que é imutável, que é o princípio da verdade de quem Deus é e da verdade de quem nós somos em Deus. Como a própria palavra diz, a nossa vida ela está oculta em Cristo Jesus. Quem nós somos está em Cristo Jesus. Isso é um princípio imutável. Então veja, e o que é justamente a caminhada cristã? Senão o nosso alinhamento, né, existencial a partir de quem nós já somos em Cristo Jesus, que só vai se dar de forma completa quando nós estivermos junto com Ele. Né? Então, esse que é o louco. Aqui a realidade é totalmente mutável, mas a realidade espiritual ela é fixa, ela é constante, ela é imutável. A realidade material é uma realidade emprestada, né? E Deus emprestou pra gente, mas a gente, quando voltar pra Ele... Ela é finita, né? Ela tem um dia que vai ser consumado ali, né? Exato. Eu acho que... E também já é para um outro episódio, em relação, por exemplo, a tantas crises de identidade. A gente deu uma pincelada agora no que a gente tem na nossa sociedade hoje em dia. E aí acho que é pela... Vamos dizer assim... Tentar trazer essa questão que é imutável e também relativizar isso. Aí a pessoa perde totalmente o norte, perde totalmente, né? Perfeito. É isso que eu gosto muito de pensar quando eu trabalho a questão da ansiedade. Que a gente vai falar com mais qualidade quando a gente for falar sobre a ansiedade. E até uma ideia aí de deixar registrado aí, uma mistura do MJ Mind com o MJ Verso, que é fazer a análise daquele filme, daquela série... 3 Estranhos Idênticos. Não sei se você já assistiu na Netflix. Você já comentou sobre ela. Mas é uma série que... Eu não contei o final pra você, né? Sem spoiler. Mas assim, ela é basicamente... A teoria dela é sobre a tábula rasa, né? Então, se as pessoas são ou não frutos do meio. Né? Então, é uma série real de um acontecimento que teve nos Estados Unidos. Um experimento que nos Estados Unidos... que foi real, e esse experimento foi totalmente clandestino, com 3 gêmeos idênticos, que foram separados no berço. É assim, fantástica essa série. Eu acho que... sobre as patologias psicológicas, porque a mãe tinha uma patologia psicológica, o psiquiatra escolhe as 3 crianças, a mãe morre dessa patologia psicológica e ele quer saber, será que essa patologia ela é genética ou ela é fruto do meio? Então ele separa os 3, manda um para cada família no raio de 120 quilômetros e vai toda semana analisando um por um, para saber se eles são ou não fruto do meio. Que doido. É muito legal. E dá pra fazer essa mistura. Dá pra fazer? É muito... Psicologia é massa. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Show. E foi sensacional. Nossa. Não sei, Matheusão, você tem mais algum ponto aí que você quer passar? No geral é isso, né? Acho que tem... Bom pra mostrar pra galera mais ou menos como que vai ser esse quadro, né? Eu acho que... E a gente pode pensar depois no final, porque, por exemplo, no MJCast a gente tem aquela pegada de trazer uma história engraçada e um testemunho sobrenatural. Isso, a gente precisa bolar. No Mind, tô viajando já. No Theo a gente dá dica de livro, né? De livro. No Verso, por enquanto a gente não fechou, né? Estamos aí estudando. E aí no Mind pensar alguma coisa pra fechar o episódio, tipo assim, trazer
de repente trazer uma sugestão de alguma coisa, um pensamento reflexivo para a pessoa levar. Qual a sua abordagem preferida? Não, interessante. Entendeu? A gente pensa traz... alguma coisa, com você, Lombardi. Interessante. Mas é isso aí, Matheusão. Valeu demais, mais uma vez pela presença, mano. Primeiro, MJ Mind. Você joga um negócio e terceira aparição aqui no MJCast. Agradecer o Fiozão aí que estava na produção. Agradecer você que chegou até o fim desse episódio. Matheusão, essa câmera tá apontada pra você, mano. Não sei se você quer deixar um último recado aí pra galera, deixar um convite pra continuar assistindo o MJ Mind, né? Que a gente tá se empenhando aí pra todo mês ter um episódio novo, né? E aí falar nessa pegada, trazer episódio focado em ansiedade, depressão, né? Transtorno do pânico, autismo, que é uma coisa que tá muito, né? E não só o autismo, mas a questão do... Como que é o termo que o pessoal usa? Não é neurodivergência. É neurodivergente. Neurodivergência, porque tem várias, né? A Gabi mesmo, minha esposa, é professora, ela lida com criança com TOD, que é um dos mais difíceis, né? Não nessa aula, né? Transtorno divergente. É divergente ou transtorno opositor, né? É, opositor desafiador. Opositor desafiador. Esse é brabo. Mas tem criança com TOD. Nesse que mais. E tem vários, né? E tem vários que acometem aí, né? Então acho que vai ser um quadro muito legal. Tem o combo, né? A pessoa tem o autismo, aí vem o TOD, vem um monte de coisa junto. Um monte de coisa junto. É porque daí você vê como as coisas se relacionam, né? Sim. E aí, por isso que é neurodivergência, né? E eu acho que nesse episódio também, já aqui dando pitaco, né? Mas porque, tipo, a pergunta que a gente mais ouve, nem pergunta, é afirmação. Antigamente não tinha essas coisas. Será que é coisa de agora? É medicamento? É comportamento, talvez? Então acho que vai ser uma coisa legal de trabalhar. Uma das coisas é alimentação, sim, né? Na gestação. Na gestação. Tela, né? Que eu já ouvi falar estudo sobre essa questão de tela também. Inclusive, esse aí é um tópico, então. Pra gente trazer aqui, né? Show. Falar sobre as telas e tal. Tem muita coisa pra falar. Então é isso aí. Acompanha o MJ Mind. É um quadro fixo agora do MJCast. O Matheusão vai deixar um recado aí. Mas é isso aí. Já divulga pra galera. Você que reforçar, tem alguma pergunta, alguma sugestão de tema relacionado a esse universo da mente, né? Da espiritualidade, fé, com saúde emocional, manda pra gente aqui. E se tiver também sugestão de convidado, né? Tipo, uma pessoa que é cristã, a gente tem esse filtro aqui, né? Uma pessoa que é cristã e atua nessa frente, manda pra gente, a gente vai fazer uma curadoria junto com o Matheusão, pra quem sabe trazer aqui pra falar com a gente também. Sim. Puxar a capivara, né? Puxar a capivara de uma vez, não saiu o Cabios diretamente pra cá. Vai, Matheusão, manda bala aí. Quero deixar aqui, então, primeiro convite, porque esse espaço aqui é um espaço muito legal pra gente poder trocar ideia. E acho que o chamado que eu faço aí para realmente vocês virem aqui, escutarem a gente de coração aberto, porque a gente tem as nossas dificuldades, a gente já vem muitas vezes com pré-concepções formadas, e o nosso objetivo aqui é conversar sobre essas coisas, é conseguir dialogar, conseguir clarificar algumas coisas, informar melhor, porque muitas vezes nós sofremos por coisas que a gente não precisaria estar sofrendo, muitas vezes por pura desinformação. Então, vem aqui, participe desse quadro e, vamos assim dizer, baixe aí as suas resistências, escute numa boa o que a gente tem para dizer, porque eu tenho certeza que isso aqui vai te ajudar e pode te ajudar, e talvez pode ajudar você a ajudar alguém. Então, acho que isso aqui é muito importante. Se você começar a entender que nós somos uma dimensão psicológica também, e nós lidamos num mundo de pessoas que sofrem, e muitas vezes existe aqui um campo que nós podemos explorar junto com as pessoas, mas para isso nós precisamos ser sensíveis a essa realidade, e isso é muito importante. Então, participe desse quadro, vai ser muito bacana. Eu quero ver vocês aqui interagindo, mandando perguntas, coisas assim, e vai ser muito bacana aí. E eu acho uma coisa legal também para complementar. Quando a gente vai fazer consulta com você, por exemplo, com qualquer outro psicólogo, no seu caso, como eu fiz com você, na consulta dá pra gente, você ensina isso que você ensinou hoje. Também. E dá ferramentas pra gente começar a se analisar também. Então, quem tá assistindo vai ter essa mesma experiência, né? Você não vai ser personalizado, mas a pessoa, você vai dando ferramentas e a pessoa vai começando a se autoanalisar e ver o que ela precisa. A gente diz assim, que o que a gente faz aqui, a gente até usa o termo da psicoeducação. Aqui é um lugar onde nós estamos informando, nós estamos trazendo informações, né, sobre as questões, e isso ajuda. A diferença é que começar, o tratamento, óbvio, ele é muito diferente,
porque ele atua especificamente. Personalizado, né? De forma personalizada, de forma ali... Aqui é o genérico, é o geral, o superficial, mas que também já é muito bacana. Você pode se né? identificar alguma coisa que você está sentindo através Exatamente. disso e procurar o Matheus aí. Perfeito. Exatamente. Só o Matheus, não vai procurar outro não. Não. Fala com a gente que a gente... Que aí o Matheus indica, se não puder Indica. atender, né? Entendeu? Aí E é 50% isso. de comissão já é dele, Já é entendeu? dele. É igual 25 arquiteto, né? O cada cara indica. Vigia, mas... É isso aí, galera. Valeu demais por ter acompanhado até aqui. Se você assistiu esse episódio até esse momento, a hashtag de hoje, pensou em alguma, Fios, ou não? Não? Então, hashtag MJMind. É um episódio de piloto, né? Pra gente já divulgar aí o nome do quadro. Deixa aí nos comentários, hashtag MJMind. Acompanha a gente, dá aquela fortalecida dos nossos patrocinadores. O contato do Matheus vai estar aqui pra você também, de repente, quer marcar uma consulta com ele, quer trocar uma ideia mais personalizada. Vai deixar aqui os contatos que ele disponibilizar, né? Porque o contato particular só pros parceiros aqui, brincadeira. É isso aí, galera. Valeu demais, acompanha a gente Show de bola. e tamo junto. Valeu. Valeu, Fim valeu. da sessão, né, Diogo? Fim da sessão. Um abraço. Ficamos por aqui, né? Ficamos por aqui. Ficamos por aqui. Valeu, galera.